Estamos de volta com o Visão CNN e agora sim a gente vai retomar a nossa entrevista com o economista Felipe Salto. Eu já havia feito a pergunta, Felipe, eu acho que você conseguiu escutar antes do intervalo, a respeito então desse resultado que não estava sendo esperado pelo mercado, que esperava pelo contrário uma alta de 0,1% no PIB. O que a gente tem ali? O governo dizendo que foi o agronegócio, não foi? O que é a expectativa, inclusive agora para o ano que vem, para os próximos anos, já que essa expectativa de retomada está se frustrando, né, aqui no Brasil? Carla, é um prazer estar aqui com vocês na CNN, com os telespectadores, dizer o seguinte: o resultado foi muito negativo. Na verdade, ele não altera as perspectivas para esse ano, porque a gente tem que ter presente que essa queda de 0,1 é em relação ao trimestre imediatamente anterior. E o que aconteceu nesse período? Do lado da oferta, como a gente diz, dos setores de produção, o agronegócio, de fato, teve um desempenho muito ruim. Uma das razões, como o próprio IBGE explicou, é a questão da sazonalidade, da safra da soja, também questões climáticas que podem ter afetado. Mas quando a gente olha para a indústria e para os serviços, também não tem nada muito animador. Os serviços, por exemplo, estão crescendo a 1,1% e a indústria ficou parada. Então, esse desempenho ele é negativo nesse sentido, porque a economia, na verdade, está com uma dinâmica na margem, como a gente diz, quase estacionada. Não está havendo uma recuperação efetiva, como se imaginava que pudesse acontecer já a essa altura do campeonato. Isso tem várias explicações. Algumas têm a ver com questões internas, domésticas, e outras com questões externas. Agora a gente está, inclusive, com a Tarja falando em recessão técnica e hoje, mais cedo, o Alexandre Schwartzman falou aqui para o Live CNN que não era o caso de recessão técnica, essa nomenclatura seria uma nomenclatura que não se aplicaria nesse caso. Então, eu vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei no começo do Visão aqui para a Thaís Herédia. Estamos ou não em recessão? Carla, eu concordo com o meu colega Alexandre Schwartzman, porque na verdade, nós vamos ter nesse ano um crescimento entre 4,5% e 4,9%. Talvez fique um pouco abaixo dos 4,9% que nós estimávamos anteriormente. Mas por que vai acontecer esse crescimento? É em razão de uma base de comparação muito baixa. No ano passado, houve queda de 4,1%, uma recessão para valer, não é? Agora, a ideia de se falar em recessão técnica dá a impressão de que nós entramos ou teríamos entrado numa trajetória de queda sistemática do PIB, uma tendência, que, a meu ver, não é o caso. Exato, uma tendência, né? Com 2 trimestres seguidos negativos, mas é uma variação muito pequena. Na verdade, nós estamos estagnados, né? E o 2022, o que fica para 2022, é que vai ser muito difícil ter uma taxa de crescimento expressiva. O que mais me preocupa hoje é olhar para o ano que vem e observar que o investimento provavelmente não vai florescer, porque os juros estão aumentando muito, então o custo para tomar crédito, para investir, vai ficar bastante difícil, né, do ponto de vista da decisão dos empresários. Então, 2022 pode ser um ano muito ruim. Então vamos aproveitar para trocar a tarde e trocar de tema, porque agora a Priscila Yazbek tem uma pergunta sobre a PEC dos precatórios, que acabou de ser aprovada em segundo turno no Senado. Priscila. Felipe, obrigada pela entrevista. Bom, PEC dos precatórios tem muito a ver com essa história de PIB também, com as perspectivas para a economia. Eu queria que você explicasse justamente isso. Qual que é a relação que a gente faz entre essa PEC dos precatórios, que foi aprovada em segundo turno no plenário do Senado, acabou de ser aprovada, e a nossa economia e as projeções daqui para frente? Boa tarde, Priscila. Olha, pergunta fundamental, porque, na verdade, eu sempre digo que a economia é um sistema de vasos comunicantes. Então, o que a PEC dos precatórios tem a ver com o desempenho da economia? Tudo. Porque o lado fiscal da economia, do zelo pelas contas públicas, do respeito ao dinheiro público, quando esse lado sofre abalos, turbulências, o que acontece rapidamente é que aqueles que têm dinheiro, poupança para financiar o governo, sobem o juro exigido do governo para fazer esse financiamento nos títulos públicos, que é o mercado. Então, os juros já estão aumentando, há uma perspectiva de uma taxa de juros no final do ano que vem entre 11,5% e 12%. Isso vai turbinar a dívida, vai dificultar a tarefa do governo e dos governos
de estabilizar a relação dívida-PIB, né? O PIB, a dívida dividido pelo Produto Interno Bruto, que é uma forma de calcular essa solvência do Estado brasileiro, e vai produzir também alguns efeitos sobre o crescimento, porque com o juro mais alto, que é justamente motivado por esse aumento do risco, pela mudança do teto, que significa a desancoragem do navio, né? O navio vai ficando à deriva do ponto de vista das regras fiscais, esse juro mais alto vai encarecer o crédito e provavelmente gerar menos crescimento no ano que vem. É isso, a gente agradece então aqui a presença do Felipe Salto, economista, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Mais uma vez, muito obrigada.